Olá, meus alunos, dando continuidade à nossa disciplina, o nosso último assunto, segunda parte, análise de custo versus volume versus lucro. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou de ponto de equilíbrio? E eu mostrei exatamente esse gráfico para vocês, né? Então a linha marrom ali são os custos totais de uma empresa. Esses custos totais, eles são divididos em custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são aqueles que a gente sempre vai ter, independente se a empresa está produzindo ou não. E custos variáveis são aqueles que variam conforme o volume de produção. Na linha azul, a gente tem as receitas totais. Lembrem-se que uma empresa, ela sempre começa não vendendo nada, daí ela vai aumentando as suas vendas. Quando as vendas, as receitas, né, o dinheiro que vem das vendas ultrapassa a linha dos custos, a gente começa a ter lucro. Antes disso, a gente tem prejuízo. E esse ponto onde que as duas se encontram é o chamado ponto de equilíbrio. Isso significa que nesse ponto a empresa não tem lucro nem prejuízo. Se ela vender mais a partir daí, se ela fabricar mais e vender mais a partir daí, ela vai começar a ter lucro. Se ela vender menos, ela vai ter prejuízo. E eu falei para vocês que a gente pode trabalhar esse ponto de equilíbrio, né? Quando a gente diminui custos fixos e custos variáveis, a linha dos custos desce. Então, se eu estou vendendo menos, ela vai se encontrar antes com a linha das receitas. E daí eu rearranjo o meu ponto de equilíbrio. É por isso que em tempos de crise como agora, as empresas tentam abaixar seus custos, porque elas não conseguem vender mais. Por mais que elas tentem, as pessoas não compram, ou não têm dinheiro, ou têm medo de comprar, gastar um dinheiro que não sabe se vai precisar no futuro. Então, o que, que as empresas fazem? Elas abaixam seus custos totais, porque daí elas vão se encontrar com a linha das receitas um pouquinho antes. Isso significa que elas vão vender menos, produzir menos e o ponto de equilíbrio vai ser mais para baixo. Mas a grande pergunta é: como se calcula o tal do ponto de equilíbrio, professor? Para calcular o ponto de equilíbrio, primeiro a gente tem que conhecer e saber calcular a chamada margem de contribuição. Vamos dar uma olhada? Então, a margem de contribuição é chamada margem de contribuição unitária, é calculado pelo preço, pela diferença entre o preço de venda do produto menos os seus custos variáveis. Atenção, custo variável. Então, MC, margem de contribuição, é igual a preço de venda do produto menos o custo variável. Na verdade, a margem de contribuição representa a parcela do preço do produto que está disponível para cobertura dos custos fixos e para geração de lucro. Então vejam só, preço de venda menos custo variável. Se um produto meu custa, eu vendo ele por R$ 100 e os meus custos variáveis, aqueles que variam conforme o nível de produção, matéria-prima, água e etc. Água e luz tem uma parcela como custo fixo, mais uma parcela como custo variável. Se eu tenho um produto que eu vendo por R$ 100 e os custos variáveis estão em R$ 40, significa que eu tenho R$ 60 para cobrir aqueles custos obrigatórios, que são os custos fixos, e, porventura, gerar lucro. Essa é chamada margem de contribuição. Tá? Quanto maior a margem de contribuição, significa que eu tenho menos custo variável, a minha empresa não pesa muito o custo variável, que isso é muito bom, e eu tenho mais dinheiro para pagar aqueles custos obrigatórios, custos fixos, e para gerar lucro.
Então, quanto maior a margem de contribuição, melhor, tá? É claro que ela tem um limite, né? Eu nunca vou ter custo variável igual a zero. Isso é impossível, totalmente impossível. Em alguns ramos, o custo variável é naturalmente mais alto. Daí sobra menos dinheiro para cobrir custos fixos e gerar lucro, tá? E em alguns outros ramos, o custo variável é menor. Isso tem que se analisar de cada setor para cada setor. Então, essa é a chamada margem de contribuição. Lembre-se, margem de contribuição é aquela parcela do preço de venda do produto que vai cobrir os meus custos fixos, entre parênteses, custos obrigatórios, e vai gerar lucro. Quanto maior a margem de contribuição, melhor. A partir do momento que a gente sabe calcular a margem de contribuição, a gente vai calcular o ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio a gente pode calcular de duas maneiras diferentes. Ponto de equilíbrio em quantidade de produto vendido, em unidades físicas, e ponto de equilíbrio em valor em relação à receita total. Vamos dar uma olhada? Esse é o ponto de equilíbrio em quantidade, unidades físicas, né? Então, a gente vai pegar os custos fixos e dividir por margem de contribuição unitária. Lembrem-se que margem de contribuição unitária é preço de venda menos custos variáveis. Então, na verdade, o ponto de equilíbrio em quantidades físicas, eu vou ter os custos fixos sobre preço de venda menos custo variável. Voltem naquela equação anterior ali que eu dei de margem de contribuição. Então fica, de novo, relembrando, ponto de equilíbrio em quantidade significa custos fixos sobre preço de venda menos custos variáveis. Mas também a gente pode calcular o ponto de equilíbrio em dinheiro, em valor monetário. Vamos dar uma olhada? Então, ponto de contribuição em valor unitário é igual a custo fixo sobre porcentagem de margem de contribuição unitária. E eu já vou mostrar para vocês o que é essa porcentagem de margem de contribuição unitária. É a mesma coisa, só que a gente vai calcular com outro viés. Eu acho que eu apresentando um exercício para vocês vai ser bem mais fácil, tá? Vamos dar uma olhada, então, como ficaria num exemplo prático. A gente vai calcular os dois, margem de contribuição em quantidade e margem de contribuição, ponto de equilíbrio em quantidade e ponto de equilíbrio em valor. Olha só, digamos que a minha empresa tem 40 mil reais por mês de custos fixos. Então é para pagar aluguel, aquelas coisas que eu sempre tenho que pagar, independente se a empresa está funcionando ou não. Se eu calcular por unidade produzida, os meus custos variáveis são de 60 reais por unidade. E o preço de venda é 80 reais por unidade. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é a margem de contribuição, tá? A margem de contribuição eu posso calcular de duas maneiras em função do ponto de equilíbrio que eu vou ter. A margem de contribuição em quantidade, que é o tradicional, tá? É o mais usado, é preço de venda menos custo fixo. Se o preço de venda é 80, preço de venda menos custo variável. O professor está ficando velho, gaga. Mas, de novo, retomando, margem de contribuição é preço de venda menos custo variável. Sempre o custo variável e o preço de venda é feito por unidade de produto, tá? Como que eu faço isso? Eu calculo o custo variável de toda
a minha produção e divido pelo número de unidades produzidas. É bem simples, tá? É bem simples. Daí, então, 80, preço de venda, menos 60, custo variável, eu tenho margem de contribuição de R$20 por unidade. Significa que a cada unidade vendida, eu tenho R$20 para cobrir custo fixo, aqueles R$40 mil, e para dar lucro, tá? Entenderam bem? Eu tenho R$40 mil de custo fixo. Do jeito que eu estou agora, com preço de venda de R$80 por unidade e R$60 de custo variável por unidade, vai me sobrar R$20 por unidade para cobrir o custo fixo e dar lucro. Eu preciso, no mínimo, cobrir o meu custo fixo, tá? O ideal, obviamente, é ter lucro, o máximo possível de lucro. Mas eu preciso cobrir pelo menos o meu custo fixo. Para calcular em porcentagem de margem de contribuição é bem simples. Eu já calculei a margem de contribuição em quantidade, R$20 por unidade. Se o preço de venda é R$80 por unidade, eu tenho que fazer qual é a porcentagem que a margem de contribuição representa em relação ao preço de venda. Então, o preço de venda é R$80, a margem de contribuição é 20. Se eu fizer a porcentagem, uma regrinha de 3 é simples, né? Então, 80 está para 100, assim como 20 está para x. Então, eu faço 20 vezes 100 sobre 80. Então, fica 200 divididos por 8 dá 25. Então, eu tenho uma margem de contribuição de 25% sobre o preço de venda. Vou repetir de novo. Primeiro lugar, para calcular o ponto de equilíbrio em quantidade e em valor, eu tenho que calcular a margem de contribuição em quantidade e porcentagem. A margem de contribuição em quantidade, em valor, eu vou pegar o preço de venda menos o custo variável por unidade. Preço de venda 80, custo variável 60, sobra R$20 por unidade. Isso significa que esses R$20 vão cobrir os meus custos fixos de R$40 mil por mês e pagar o meu lucro, se por acaso eu tiver lucro, tá? A margem de contribuição em porcentagem, eu vou pegar o preço de venda, R$80, e ver quanto que a margem de contribuição participa nesse preço de venda. Seria a porcentagem. R$80, R$20 a margem de contribuição, então a margem de contribuição é 25% sobre o preço de venda. A partir daí, eu posso calcular o ponto de equilíbrio. Vamos lá. Então, eu falei para vocês que o ponto de equilíbrio em unidades é o custo fixo sobre a margem de contribuição em unidades. Então, a margem de contribuição em unidades é o preço de venda menos o custo variável por unidade. Então, o preço de venda foi 80, o custo variável por unidade é 60, então a margem de contribuição foi 20. Olha aqui o 20. O custo fixo é 40 mil. 40 mil divididos por 20, eu preciso dar 2 mil. Isso significa que eu preciso, nessas condições de custo fixo, 40 mil reais, custo variável, 60 reais por unidade e preço de venda, 80 reais por unidade, eu preciso produzir 2.000 unidades por mês. Tá? Entenderam bem? Agora eu posso calcular em dinheiro também. O primeiro ponto de equilíbrio a gente calculou em quantidade que eu preciso vender, que eu preciso produzir e vender. Mas a gente pode calcular em dinheiro. Em dinheiro seria o custo fixo, 40 mil, sobre a margem de contribuição em porcentagem. Lembrem-se que o preço de venda era R$80. A margem de contribuição em valor era R$20.
R$ 20 é 25% de 80 do preço de venda, né? A margem de contribuição, 20, é 25% do preço de venda. 25% não é um número real, eu tenho que colocar ele em forma de fração, então divido 25%, 25 por 100 dá 0,25. Eu divido R$ 40.000, que é o meu custo fixo, por 0,25 dá R$ 160.000 por mês. Isso significa que eu tenho que vender R$ 160.000 por mês para ter o ponto de equilíbrio. Eu calculei de duas formas diferentes, 2.000 unidades por mês ou R$ 160.000 por mês. Se eu vender menos do que 2.000 unidades, arrecadar menos do que R$ 160.000, eu estou em prejuízo. Se eu vender mais do que 2.000 unidades e mais do que R$ 160.000 por mês, eu estou em lucro, tá? Este é o ponto de equilíbrio. Eu tenho que estar no mínimo aqui para poder sobreviver. É claro que eu tenho que, o ideal é que eu venda bem mais e tenha lucro em cima disso, tá? Professor, mas e se eu aumentar o meu preço de venda? Custo fixo fica o mesmo, custo variável fica o mesmo e aumentar meu preço de venda. Ótimo! Façam esse exercício. Eu quero que vocês comecem a pensar. Pessoal, não decorem isso. Pensem. Vamos ver de novo. Margem de contribuição é preço de venda menos custo variável. Preço de venda menos os custos variáveis que eu tenho ao longo da produção. O que sobra é aquilo suficiente para pagar o custo fixo. Olha aqui o custo fixo de R$ 40.000. Tá? Quanto maior a margem de contribuição, mais dinheiro sobra para pagar custo fixo. Tá? Se eu tivesse uma margem de contribuição maior aqui, ó, veja na primeira equação. Se minha margem de contribuição fosse igual a 40, eu precisaria vender só 1.000 unidades por mês. Eu não precisaria ficar vendendo cada vez mais, para chegar no mínimo até o ponto de equilíbrio. Então, pense um pouco como que eu posso trabalhar isso. Eu vou deixar uma atividade para vocês sobre isso. Eu quero que vocês raciocinem. Olhem, vejam de novo, pesquisem mais coisa. Vocês não podem decorar essas equações. Vocês têm que entender essas equações. Mas, professor, e se der alguma coisa de errado no meio do caminho? Opa, a gente tem que ter uma segurança, não tem que? Por isso a gente tem a tal margem de segurança. Vamos dar uma olhada? A gente fala que margem de segurança é a quantidade de produtos que a empresa está vendendo acima do seu ponto de equilíbrio. Porque pode acontecer alguma coisa, pode dar um imprevisto, você pode ter uma despesa a mais. É bom trabalhar só ficando fixo no ponto de equilíbrio? Não, sempre é bom ter uma margem de segurança. Vamos dar um exemplo sobre isso. Vocês têm um pequeno negócio de disque água que apresentou os seguintes dados em um determinado período. Então, ele tem custos variáveis, né? A gente chama custos e despesas variáveis, de R$ 1,8 por galão. Cada galão tem 20 litros. É aqueles bem grandes, né? E custos e despesas fixos de R$ 5.500 por mês. Quer dizer, vendendo mais, vendendo menos, você vai ter que pagar R$ 5.500 por mês. Se você entregar o galão em casa, você vai vender ele por R$ 4,00. E num certo mês lá você vendeu 3.000 galões. Então o ponto de equilíbrio é o custo fixo 5.500 sobre a margem de contribuição, que é preço de venda menos custo variável. O preço de venda é 4, custo variável é 1,80, então a margem de contribuição é 2,20. De cada galão,
sobrou R$ 2,20 para vocês pagarem os custos fixos e terem lucro. 5.500 sobre 2,20 significa que você precisa vender no mínimo 2.500 galões. Poxa, mas professor, eu estou vendendo 3.000 galões por mês. Ótimo, você está tendo lucro. Mas e se aparecer alguma despesa extra que você não esperava, que sempre acontece? Daí a gente coloca uma margem de segurança. Como que a gente determina uma margem de segurança, professor? Depende de você. Normalmente, o pessoal coloca 10 a 20% de margem de segurança, para ter certeza que nada vai acontecer de errado, né? Então aqui, você colocou lá no teu negócio e disse que a água, margem de segurança de 500 galões. Significa que esses 500 galões vão ser utilizados, o lucro deles, né? Vai ser utilizado para pagar eventualidades, coisas que surjam de repente. Se eu pegar essa margem de segurança e dividir por 3.000 galões, que eu estou vendendo por mês, eu vou ter uma margem de segurança de quase 17%. Eu posso colocar uma margem de segurança de 20%. Nesses 3.000 galões, 600 vão ser para cobrir eventuais despesas extras que venham. Professor, mas eu sou obrigado a ter margem de segurança? Não, não é obrigado a ter margem de segurança, mas é interessante. Isso significa o quê? Que apesar do teu ponto de equilíbrio em quantidade ser 2.500 galões, o ideal é que você venda 3.000 galões por mês. Daí você tem certeza que se surgir alguma eventualidade, você possa cobrir com esses 500 galões a mais. Se não surgir nenhuma eventualidade, você tem 500 galões sobrando. Pessoal, não é tão complicado assim. Eu peço para vocês que vocês voltem e voltem e voltem nessa matéria para entender bem. Mas o principal não é decorar. O principal é entender. Tá certo? Eu me coloco à disposição para vocês, para resolver qualquer problema, em caso de dúvida, etc. Tá? Esse assunto, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de segurança, é extremamente importante. Se vocês não calcularem isso na empresa de vocês, vocês vão ter problema. Tá certo? Então, qualquer coisa, entre em contato comigo, pessoal, que a gente tira a dúvida, sem problema nenhum. Não se esqueçam de colocar a presença de vocês no fórum e resolver a atividade dessa semana. E eu vou fazer uma atividade bem legal para vocês pensarem bastante. Lembrem-se, gente, engenheiro, ele não decora nada. Engenheiro, ele entende, ele raciocina. E essa é a grande qualidade de um bom engenheiro. Vamos então exercitar o nosso raciocínio, tá certo, pessoal? Até a próxima e tudo de bom para vocês.